Olá, meu nome é Larissa Mateus, aqui comigo está Laura dos Santos e bem-vindos a mais um episódio de Diversidade na Tela. Hoje nós vamos falar sobre negritude, se baseando no documentário Escurecimento, dirigido por Felipe Lopes. Lembrando que todos os filmes que a gente discute aqui no videocast estão disponíveis na Cinemateca Digital Baruense. Então, se vocês se interessarem, já deem uma olhada e assistam tudo que tem por lá. Para liderar aí esse nosso bate-papo, eu tenho aqui dois convidados excelentíssimos. Primeiramente, o próprio Felipe Lopes, que dirigiu o documentário, e também Thaisa Barcelos, jornalista multiplataforma aqui de Bauru. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouco da história de vocês e a conexão de vocês com esse tema do episódio de hoje, negritude. Demais. Obrigada pelo excelentíssimo, adorei. Já chega valorizando. Mas é verdade. Que a gente precisa também, né? Repito, né? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre o documentário. Eu sou o Felipe, sou natural de Marília, mas me formei em Relações Públicas aqui pela Unesp em 2022, que foi de onde surgiu o documentário, que é meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Relações Públicas, que foi um trabalho muito importante para mim, no sentido, até eu guardo a frase da minha orientadora, que o maior produto desse projeto foi eu, né? Foi eu mesmo, no sentido de que eu sou um cara preto, mas de pele clara, então eu não me via muito de como o racismo como o racismo me atravessava. Então, eram muitas questões que, a partir do momento que a gente vai estudando para desenvolver um projeto, para desenvolver um comentário e ouvir a história de outras pessoas, a gente vai entendendo realmente como o racismo funciona, toda essa estrutura e como ela funciona lá desde um tempinho, né? Um tempinho que ele tá aí. E acho que isso é importante não só para a gente entender como que ele funciona, mas como isso nos aflige e como que a gente faz para realmente lutar contra isso, né? Então, acho que esse é um tópico que me pega bastante, que motivou aí a produção do Escurecimento. Eu me identifico super, viu? Porque é pouquinho tempo, né? Nossa, muito. É assim, gente. No meu caso, eu sou jornalista, nascida e criada em São Paulo. Eu tô aqui há 4 anos em Bauru. Então, eu vivi praticamente meus quase 30 lá na capital. E desde quando eu estou aqui em Bauru, eu tenho me envolvido nas questões da comunidade negra da cidade, por meio de um convite que surgiu após uma reportagem. Antes disso, eu sou jornalista multiplataforma, então eu fui formada lá no Mackenzie, em São Paulo, aí vim para cá para fazer reportagem, já comecei com reportagem lá em 2013, o Jornal da Criança. Então, assim, eu tô nessa área de televisão já faz 20 anos que eu faço isso. E algumas questões relacionadas a isso, da gente conhecer o nosso lugar e realmente estar lá e não sermos impostores, ou se sentirmos impostores no lugar onde nós estamos, mas se reconhecer num lugar, eu consegui, porque eu estou aqui porque eu consegui, sabe? Você ter esse reconhecimento, saber olhar para a sua história e falar, por que eu não consegui ainda muito mais do que isso? Alguma coisa tem aí de estranho, mas esse autoconhecimento na negritude, no escurecimento mesmo, para mim, só vem lidando agora nos últimos 4 anos, porque quando eu cheguei aqui em Bauru, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem sobre o dia 13 de maio de 1888, que na verdade jogou às margens da sociedade toda uma população escravizada que não tinha nem para onde ir, né? Enfim, todo mundo fala que foi o dia da Lei Áurea, né? A liberdade, vende-se dessa forma e tudo mais, mas quando a gente conhece a nossa história, a gente sabe que não é bem assim, né? Sim. Então, a partir do momento que eu estive na frente da presidenta do Conselho da Comunidade Negra, Sebastiana Gomes, que é professora hoje de uma escola estadual na cidade de Bauru, falando sobre esse assunto e sobre ensinar isso para as crianças, eu fiquei ali, a hora que ela terminou de falar, eu falei, você me deu uma aula. Eu não tinha essa abertura, essa inteligência, esse conhecimento. Por mais que a gente, né, sendo pardo, né, numa questão negra, passe muitas vezes por isso, a gente não, talvez no meu caso, eu não me importei o suficiente para isso. Então, quando chegou nessa reportagem, esse depoimento para mim e essa história que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, foi a primeira vez na minha carreira de 20 anos de televisão e que eu tive a oportunidade também, que eu construí uma matéria de cerca de 8 minutos por aí, falando sobre a questão da abolição da escravatura e não,
né? Contando a real história, na verdade, que as pessoas não sabem, porque a gente só tem autores brancos contando sobre isso e tudo mais. Então, a partir daquele momento, a minha vida mudou nesse sentido de olhar para o meu histórico, entender a minha vida e saber de algumas coisas que aconteceram comigo e por que não avançar em alguns pontos, e isso tem muito sentido. Mas me reconheço como negra mesmo, como sou negra, desde quando a minha filha nasceu, que eu falo que quando aconteceu uma metamorfose ali, ela tem 6 anos hoje, mas no parto ali, ela nasceu, então nasce uma mãe também, nasce tudo junto. E aí, a partir daquele momento que eu estava 1 ano sem progressiva no meu cabelo, porque eu estive durante 10 anos alisando o meu cabelo e naquela imagem branca, né? Jornalista, de televisão, aquilo que vocês já estão acostumados, é muito difícil você ver negras nesse cenário e tudo mais. Então, para mim, aquele processo foi natural. A partir do momento que eu me vi, o meu cabelo, as minhas raízes voltando, e depois que ela nasceu, eu falei, não vou mais voltar para o alisamento, aquilo foi uma transformação, foi uma liberdade, e os meus cachos voltaram, e hoje eu me reconheço, eu não consigo mais alisar o meu cabelo. Então, acho que a partir dali começou uma consciência, que na minha visão ainda é lenta, tá? Eu acredito que eu ainda estou nesse processo de reconhecimento, de aprender muito mais, de ver muito mais. Portanto, estar aqui é uma oportunidade incrível para mim de aprendizado, porque toda vez que eu me aproximo dessa temática, desses cenários, dessa forma que eu vejo. É uma oportunidade de eu aprender um pouco mais quem eu sou e me reconhecer, né? Sou negra, sou jornalista e tenho muitos espaços para conquistar. Não vou pensar que sou impostora, que estou no lugar errado. E hoje eu consigo olhar para a branquitude que manda, né, nos meios de comunicação do nosso país e o empresariado em geral, de outra forma, né? Então, quando quiserem me colocar num lugar diferente do que eu acredito que eu sou, eu já sei hoje como eu vou reagir, porque eu sei o que isso significa. Antes, talvez, eu acho que eu baixaria a cabeça e faria diferente. Exatamente. Já vou pegar esse gancho de vocês se apresentaram na carreira de vocês, tanto você nas relações públicas quanto você no jornalismo. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades no desenvolvimento dessa comunicação antirracista que vocês têm. Nossa, agora você me pegou. Se você quiser jornalista. Olha, maiores dificuldades na comunicação antirracista. Comunicação antirracista. Primeiramente, o que a gente entende por comunicação antirracista? Vocês querem trazer essa informação? O que vocês pensam? O que a gente pensa sobre comunicação antirracista? O que seria isso? Se comunicar de forma que você não ofende pessoas pretas, de forma que você tá ali, tanto como pessoa preta, eu entendo que eu vou me comunicar de maneira que eu não ofenda nenhuma das outras pessoas pretas, que eu esteja no meu local, sabendo da minha posição como pessoa preta, não sendo maior que ninguém, menor que ninguém, nem me colocando abaixo como pessoa preta. Então, para mim, comunicação antirracismo é isso, eu me entender no meu lugar como pessoa preta, nem abaixo, nem tipo acima, mas sim no meu lugar. Exato. E aí, no jornalismo, a gente tem uma coisa, por exemplo, pegando o gancho aí do documentário Escurecimento, você entrevista empreendedores, né? E a gente tem a Maísa, a Mari. A gente tem a Mari, que ela joga o cabelo assim e fala, quem é você hoje? Ela fala, eu sou empresária. E ela fala com uma propriedade, mas ao mesmo tempo você vê que ela joga o cabelo para ela mostrar assim, agora eu vou me apresentar, agora sou eu. Ela toma posse daquilo. E no jornalismo em geral, a gente tem a tendência de quando vai entrevistar alguém da pele negra, né, com o fenótipo negro, a gente já vai colocar, ao invés de trazer como empresário, eu vou trazer como comerciante. Já vem automaticamente, você entendeu? Então, o desafio é você chegar sem essa máscara, sem esse julgamento, sem esse preconceito, sem todos os conceitos que você aprendeu a sua vida inteira. No meu caso, eu estou falando por mim, que agora estou me redescobrindo e entendendo muito mais essa questão, eu tenho que desmontar esse conceito. E eu não vou chegar a falar para ele, como é que é o seu nome? Você é comerciante? Não, e se ele falar, eu sou empresário, eu sou dono dessa empresa? E aí? Você entendeu? É isso, é sobre isso. Infelizmente, eu tive que uma vez, num dos meus trabalhos aí, derrubar uma reportagem que tinham proposto para eu fazer, de uma mulher negra que fazia um encontro com as patroas.
era o nome do encontro, encontro com as patroas. A gente veio de um momento pós-pandemia, então a reunião com as pessoas, ela era muito visada nesse pós-pandemia, né? Uma reunião em família, a família se reencontrando, a amiga se reencontrando. Então a gente pegou muitas pautas nesse sentido, de mostrar as pessoas se reencontrando, se revendo e tudo mais. Mas era uma mulher negra fazendo uma festa para as patroas brancas. E isso eu fui descobrir na hora que eu estava de frente com a mulher. E ela me mostrando quem eram as patroas dela, as características fenotípicas dessas patroas, e ela totalmente agradecida, não, porque elas deram computadores para os meus filhos só conseguiram estudar, eu entendo todo esse apoio. Mas, sabendo da educação antirracista, sabendo do histórico que a gente tem e que a gente no jornalismo pode trazer ali alguns modelos que vão fortalecer essa visão, que quando você se reconhece como negra, você fala, gente, não é possível que em pleno século XXI a gente ainda está falando dessa estrutura aqui, desse jeito. Eu não ia reforçar isso. E eu enfrentei desafios dentro da redação para derrubar essa reportagem. Então, assim, é isso. É o tempo todo a gente está lidando com os próprios conceitos, os próprios vieses, e ao mesmo tempo você tentar também do entorno que não vê problema nisso, não, que está tudo certo, que não, você que está, né, preocupada com o quê? É isso, entendeu? É o desafio o tempo todo. É muito bom essa pergunta e até o contexto que tu trouxe, porque trazendo o ponto de vista do documentário. A gente fala sobre racismo e empreendedorismo. A gente teve o início do desenvolvimento do documentário foi em plena pandemia. Os números de empreendedores por necessidade, que são a galera que realmente precisa empreender porque não tem uma renda, aumentou muito durante a pandemia. Porque realmente a galera não tinha emprego, não tinha o que fazer, precisava realmente empreender por necessidade. Só que quando a gente vê essa galera entrando no empreendedorismo por necessidade, eles não se veem nesse local. Porque se eu digito lá no Google, por exemplo, empreendedores de sucesso, você vai ver uma imagem que acho que todo mundo aí já conseguiu identificar o que é, né? Homens brancos, héteros, enfim, essa é a imagem que o Brasil tem de empreendedores de sucesso. Então a ideia do documentário vem muito com isso de, tá, eu tenho muitos empreendedores, mas eu tenho empreendedores que estão ali por necessidade, que não se veem nesse ambiente. Então a ideia era realmente trazer uma comunicação, trazer um objeto, não um objeto, mas algo que eu poderia auxiliar essa galera a que eles vissem, olha, realmente, tem empreendedores como eu e empreendedores de sucesso. Uhum. Eu acho que isso é algo muito legal da gente pensar, de ter uma comunicação que mostre esse lado positivo do empreendedorismo preto, né? Sim, que tem pessoas pretas que também estão com sucesso, que tem perrengue sim, afinal, não tem nem o que dizer, né? Tudo na vida tem algumas dificuldades, mas o ponto é que essa escadinha é um pouco diferente, né? Pra galera branca e pra galera preta, da periferia e tal. Sim. E a escadinha é pior ainda quando a gente começa naquela estrutura lá. E acima tá o homem branco, embaixo tá o homem preto, embaixo a mulher branca, certo? Depois a mulher preta, depois a mulher LGBT... Depois da mulher LGBT, que mais? Aí a gente vai somando mais coisas aí. E vai só somando as desigualdades também, né? As interseccionalidades da identidade, né? Exatamente. E as desigualdades do ponto de vista de quem vê, né? Sim. Então, assim, se você for lá no topo, eu vou te olhar, né? Não de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Sim. Infelizmente. Você falou de empreendedorismo, você falou que eles colocam a gente numa caixa. Quando você pensa em empreendedor, a visão dos maioria dos brasileiros é completamente padronizada, assim, de um homem branco. E aí eu queria falar qual a importância de mostrar esse empreendedorismo preto, principalmente no audiovisual, mas também na plataforma jornalística, no meio de educação. Qual a importância de falar que existe o empreendedorismo preto? Genial. A ideia, para além disso, de realmente mostrar que existe essa galera que tem esses problemas, mas que realmente conseguem, eu acho que vai muito dessa necessidade de realmente a gente entender que o empreendedorismo tá ali, mas não é só aquele formato branco, aquele empreendedorismo branco mesmo. Um dos grandes objetivos, né, quando eu decidi, realmente, quero fazer esse projeto, quero que isso, quero desenvolver isso. Eu sempre andei de ônibus, né? Então eu sempre passava ali
faz um tempo já que eu não moro em Bauru, mas acho que era a Duque de Caxias. E ali tem muitos comerciantes nas ruas mesmo, não os lojistas, mas aqueles que estão ali nas calçadas mesmo. E pessoas que estão ali todos os dias. Até um exemplo, a Maísa, da Moda Crespo. E eu passava ali depois do meu horário de trabalho e pensava, será que essa galera sabe que eles são uns baitas de empreendedores? E acho que isso que veio a ideia de, nossa, vamos tentar falar com essa galera, vamos trazer outros empreendedores para tentar mostrar para essa galera que eles são empreendedores. Eu acho que muito disso é uma conversa que a gente tem na universidade pública, de que todo o conhecimento que a gente produz, toda a ciência que a gente produz, fica na universidade. Eu acho que é um papel muito importante para que a gente entenda que a universidade está em uma cidade e que a gente pode contribuir com o entorno. Então, eu acho que a produção de algo que possa ajudar empreendedores pretos ao redor, eu acho que foi algo que me motivou bastante também. No sentido de, eu estou nessa universidade pública, eu não pago para estar aqui, como que eu posso ajudar a cidade na qual essa universidade está? Sim. Então, acho que isso é um dos pontos assim, que me motivou, que eu acho que vale a pena trazer aqui sobre como começou o escurecimento. E a Mari fala, inclusive, aí no Escurecimento, de que o empreendedorismo negro, ele sempre existiu nas favelas. Sim. Né? Ela Sim. fala isso. Então, no papel jornalístico, qual que é a importância de você mostrar isso? Toda. É saber que aquilo existe, é saber que preto, né, vamos falar assim, uma pessoa branca vendo, faz aquilo que ele quer fazer, como consegue fazer, porque a maioria dos que relatam, eles estão na luta, eles estão aprendendo, estão lutando e aprendendo e fazendo, e se errar, e vão fazer de novo, vão voltar, mas estão aprendendo. Ninguém pegou pela mão, ninguém deu dinheiro para essas pessoas. Então, você mostra a luta, você mostra que consegue, você mostra que isso existe, e o melhor que ela jogou ali no documentário, você consegue investimento para essas pessoas. Sim. Se a comunicação consegue alcançar muito mais pessoas, você, no seu papel jornalístico de mostrar isso, é de fundamental importância. Empreendedorismo negro, o empreendedorismo afro também, né? Importantíssimo para a gente poder trazer outras pessoas para o movimento e essa consciência, né? O papel da mídia na visibilização da questão, né? Isso. Quando a gente tem uma mídia que é focada nas pessoas brancas, na hegemonia, a gente perde e justamente deixa pra lá vozes de pessoas que, de novo, ficam apagadas. Aí você deixa de Caem lado no a realidade. escurecimento. Aham. Não é a realidade. Exatamente. A realidade do Brasil, qual que é, gente? É uma mistureba de tudo, graças a Deus, né? A Deus, a Alá, o Xum, enfim. Todas as diversidades aí necessárias, né? E que ela precisa ser mostrada. Por exemplo, a gente fala que a nossa política, ela é laica, né? Mas a gente vê em muitos espaços públicos a cruz ali, a visão de Cristo. Então, assim, e aí? Né? Então, a gente ainda tem muita coisa para avançar e para trazer essa diversidade para todos os espaços, principalmente para a política, né? Sim. Não, assim, mas aqui falando de uma coisa que eu lembrei, eu já vi, com todo respeito, claro, aberturas políticas trazendo trechos bíblicos, mas assim, quem se identifica? Não é todo mundo que se identifica com esse tipo. Eu falo por mim, que vim de um berço cristão, eu me identifico, mas outras pessoas não. Então, se você está numa casa que é para falar para todos e por todos, eu não entendo o porquê ainda a gente tem esse tipo de prática. Mas também, assim, diante de tantas coisas que a gente tem que melhorar, né? Sim. Talvez isso seja um pouco irrisório, mas é algo que veio na minha cabeça agora e que mostra um pouco dessa falta de diversidade em todos os espaços, principalmente na política, né? Sim. Eu queria voltar nessa ideia do papel da mídia, né? De novo, com a produção do documentário, com a produção jornalística. É um tema que, toda vez que a gente fala de negritude na tela, que se vem é a representatividade, né? E a necessidade dessa representatividade nas câmeras e por trás das câmeras. Como que é para vocês que são produtores? Você produz ainda mídia, na verdade? Deixa eu perguntar. Sim. Sim. sempre Como penso. produtores, então, ativamente de mídia, tá nesse papel de tentar trazer essa tão buscada representatividade para tentar igualar esses níveis do que a gente vê no audiovisual? Nossa, ótima. É um bom ponto também, porque no documentário era algo que eu realmente queria, né? Eu gostaria muito de ter pessoas pretas na frente e atrás das câmeras. Sim. Só que o TCC, ele não tem
uma forma de eu dar um retorno financeiro para essas pessoas que vão trabalhar ali para a equipe, né? Para minha equipe. Então, quando eu estava nesse processo de recrutar pessoas pretas, né? Para operar câmera, para fazer roteiro, para montar cenário, enfim, por trás das câmeras tem muita coisa. Então, quando eu estava nesse processo de chamar essa galera, priorizei, obviamente, pessoas pretas. Só que eu recebi muitos retornos de pessoas... Eu gostaria muito, porém eu não posso, pois nesse dia eu vou trabalhar, eu tenho um freela e eu preciso desse dinheiro. Então, toda essa questão de que precisava de pessoas pretas, mas elas não poderiam me ajudar porque eu não teria como oferecer um valor monetário. A prioridade é a sobrevivência. Exatamente. Sim. E eu acho que isso é muito importante de trazer. Obviamente que eu tive esse pequeno problema, mas tive uma outra rede de apoio que super me ajudou, sendo a minha equipe, mas senti que faltou um pouco, né, dessa questão da representatividade, do quanto que essa escadinha que a gente comentou aqui atrapalhou dessas pessoas estarem num projeto que elas realmente demonstraram um grande interesse de estarem. Só que esse problema financeiro, né, que é um dos degraus que eu até comento, né, eu falo muito sobre estudo, capital social, dinheiro e aspectos políticos, como que no próprio documentário, na construção do documentário, eu vi esse pequeno degrau já impedindo a galera preta de dar um pequeno passo, um minúsculo passo que seja esse, participar de um projeto, de uma faculdade. Mas foi algo que ficou muito assim na minha cabeça, desses pequenos empecilhos, essas pequenas pedras, né, no caminho. Mas ainda assim dá para tentar, né? Outras vezes, que rolar e tal, chamar. E aí, se não der, tudo bem, a gente entende a realidade, né? As prioridades. Mas a gente não pode desistir, né? Eu falo assim, de todas as empresas que eu já passei até hoje, eu tô tentando lembrar aqui, acho que eu consigo contar nos dedos as pessoas negras que eu trabalhei junto. E esses dias, por exemplo, chegou uma funcionária nova no local de trabalho que eu trabalho hoje, e depois a gente conversando, ela é uma mulher negra, né? Ela tem o cabelo afro. E aí, a gente conversando esses dias, ela falou assim, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi você lá, porque eu me senti pertencente, assim, eu me senti bem no ambiente, não era a única negra. E isso é importante, né? Pra gente mostrar que nós estamos nesses espaços e nós podemos alcançar muito mais juntos, né? Não estamos sozinhos, né? Estamos sozinhos. Porque por muito tempo, a branquitude acaba diminuindo a gente, né? Ou tentando diminuir e meio que isolando, né? Mas é o que quem é que fala no documentário? A gente tem a participação do Igor. E aí ele fala que nós juntos somos mais fortes. Ele fala sobre isso. E é exatamente isso. Para onde você estiver, dentro do ambiente. E fora a empresa, né? A empresa perde muito quando não traz a diversidade. Agora, você vai olhar, eu sou de televisão há 20 anos. Você vai olhar lá no vídeo, você vai ver quantas mulheres negras. Você também vai conseguir contar no dedo, entendeu? Homens negros também. Então, carece no vídeo, carece nos bastidores. E quanto mais a gente se empoderar desse espaço, melhor. Então, no meu caso, o que eu faço? Ponho o meu black mesmo, faço um penteado diferente. Se eu puder fazer uma trança, eu faço. Se eu puder fazer algo diferente que marque a minha ancestralidade, que eu estou aprendendo também, farei sim. E uso cores que vão me ressaltar no vídeo. Já aprendi sobre isso. Porque não é para me apagar. Já que eu estou no lugar que eu mereço estar, porque estou ali por competência, que eu consiga, nesse lugar também, mostrar quem eu sou. E, a partir daí, você tem também aquilo que se perpetua em sociedade, né? Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, a Maju da Globo, as crianças falando, eu quero ser igual a Maju e tal, não sei o quê. Então, assim, representatividade importa muito, porque eu cresci vendo mulheres brancas. Eu sou dos anos 90. Hoje, as crianças podem crescer e me ver no vídeo e falar assim, olha só, eu posso estar ali, né? Eu que sou preta, do cabelo crespo, tenho esse histórico, moro num lugar XYZ, posso ter ali porque esse espaço também pode ser meu. Isso mostra que pode ser meu. Então, quanto mais eu puder me representar e estar ali também, vou representar. Genial. E isso é muito legal quando a gente percebe o quanto que as empresas elas estão perdendo nesse... quando a gente volta a falar de business, né? Porque quando a gente vê que o Brasil tem mais de 50% de uma população preta e a gente só vê
em televisão, pessoas brancas, são mais de 50% da população que não se vê representada por um comercial e que, de certa forma, não vai se ver usando determinado produto. Exato. Então, indo ali para esse viés do dinheiro, são as empresas que realmente estão perdendo por não contribuírem com a diversidade dentro, Sim. né, dentro dos seus ecossistemas de Nossa, de e eu vou dizer, eu estive recentemente em Salvador e tem um banner enorme lá na Praia da Barra, escrito assim, Prefeitura Municipal, Capital Afro. E você tem um menino, assim, preto, coisa, gente, assim, você fala. E todo lugar que eu passava ali por Salvador, nas avenidas principais, todos os outdoors, mulheres pretas, do cabelo afro. Eu falei, gente, eu realmente estou numa capital afro. E se você... Não sei se já foram em Salvador, gente. Já foi. São pessoas fui. pretas. Sim. A maioria do povo de Salvador, povo baiano, é preto. E essa atitude, obviamente, que corresponde ao público, né? Então, você vai fazer para o seu público a publicidade, certo? Mas e no resto do Brasil, você entendeu? Sim. A gente não tem, sabe? Então, nunca me senti tão pertencente num lugar lindo como é Salvador, mas vendo aqueles outdoors e me sentindo ali, olha eu ali, olha, poderia ser eu ali naquele outdoor, você entendeu? É esse tipo, importa demais. A representatividade é algo, assim, essencial. Principalmente para as pessoas mais jovens, jovens pretos, é essencial. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Mas eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Eu vou perguntar vocês falaram muito desses empecilhos. Eu queria perguntar para vocês qual são as alternativas do audiovisual para mudar e ajudar de alguma forma para dar mais visibilidade para a negritude. E o que gera esperança, né? Pra gente terminar o programa com essa mensagem positiva. O que pode ser feito e o que está sendo feito e o que foi conquistado sobre a negritude no audiovisual? Legal. Eu acho que é a mesma mensagem que eu tento passar no Escurecimento, tanto que uma das perguntas finais é realmente... Uma das perguntas finais é realmente para a pessoa realmente falar sobre sua experiência, né? Para vender o produto e o serviço dela. Mas a pergunta final é realmente como que a pessoa chegou até aqui, né? Sobre a experiência dela, num geral. E a gente tem muitas falas lá de como que foi difícil, mas ao mesmo tempo como que é gratificante, sabe? Todo esse percurso que é um pouco mais árduo, mas no final, depois que a gente entende como é que funciona, se torna algo forte, né? Algo potente. Você se torna uma pessoa potente. Você chega onde você não imaginou que você chegaria, talvez por conta da sua cor de pele, você não se vê em determinados espaços. Mas eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Quando a gente fala de comunicação antirracista mesmo, não uma comunicação que... não ao racismo. Mas uma comunicação realmente efetiva que traga exemplos exemplos de pessoas reais. Né? A gente fala muito de corpos reais, acho que é importante também trazer pessoas reais e suas vivências reais. Eu acho que o audiovisual tem muito desse poder de trazer algo que a grande mídia, não sei se eu consigo usar esse termo, mas algo que é visto pela massa, que não são gente preta de sucesso, trazer essa gente preta de sucesso para que mais pessoas consigam ver. Eu acho que isso motiva, isso traz uma potência mesmo. Isso. É isso. É não desistir. Acho que é isso. É não desistir, porque a gente vai enfrentar obstáculos, as dificuldades elas vão aparecer, porque infelizmente o Brasil ainda é um país racista e ainda é um país colonial. Nesse aprendizado que eu falei para vocês, esses dias eu estava vendo uma influencer, uma intelectual diferentona, o perfil dela, inclusive, ela é maravilhosa, super indico, e ela trazendo ali diversos casos que aconteceram, mas é uma advogada preta, e ela estava falando o seguinte, que uma juíza branca concedeu a um homem que matou um outro com um veículo de luxo, matou uma outra pessoa com um veículo de luxo, ela concedeu liberdade para este homem branco que matou. Mas ela manteve preso um homem negro que somente pegou um pedaço de carne no mercado. Então, assim,
É um país racista, é um país colonial. Ele, infelizmente, a gente viveu aí 3 séculos, quase 4 de escravidão, mas a gente ainda pensa dessa forma, né? Eu tô falando da gente porque eu sempre falo, a gente me incluo nas coisas. Mas, no geral, é o que a gente vê por aí. Então, a luta continua e o desafio é não desistir. Essa é a mensagem, não desistir, ocupar os espaços que a gente veio para ocupar, se munir dessas informações o tempo todo, porque o tempo todo, infelizmente, nessa luta a gente vai ter que retrucar, a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que, com todo respeito à pessoa humana, obviamente não ofendendo dignidade, matando ninguém, né, por favor, mas fazendo o que tem que ser feito, né, que é contar a história, inclusive, de verdade, que hoje ainda muitas pessoas tentam tirar a história real e contar outras versões que não a que realmente aconteceu. Inclusive, só para finalizar, nesse histórico, gente, eu voltei assim nos estudos, eu penso assim, eu posso ter minha bisavó, minha tataravó, que foram mulheres pretas, que lideraram ambientes, que foram empreendedoras, que fizeram coisas magníficas, maravilhosas. E, em algum momento, alguém decidiu que essa mão de obra deveria ser trazida para o Brasil e ser escravizada, etc. Então, assim, vamos valorizar o nosso antepassado, conhecendo ele, e a partir dessa força do antepassado, né, que realmente existe, né, ninguém nasce escravo, tornaram essas pessoas escravas, a gente consegue pegar a força também para conhecer quem nós somos e lutar, e é por isso que eu vou lutar, e é assim que eu vou ser. E eu não aliso mais o meu cabelo, porque, afinal, eu sou preta. Muito obrigada, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso videocast, agradecer muito o debate que a gente teve aqui, foi muito bom. Pedir para todos vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, agradecer pela audiência ao nosso programa, obrigada, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Podem dar tchau ali. Eu sei o que é chegar no dia para trabalhar e, de repente, do nada, aparecer um cambolho que querer levar suas coisas embora, porque diz que saiu a ordem que era para limpar o calçadão. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas pobres, elas empreendem, né, de alguma forma. A periferia, ela tem empreendimentos incríveis, que não tem investimento. A gente sabe que a gente tem uma prioridade de fortalecimento entre nós, que a gente junto é muito mais forte. Então, assim, hoje eu consegui, mas será que amanhã vai acontecer alguma coisa?